Olá, está começando mais um programa UniversoCast e nós estamos de cara nova. Hoje a gente vem com a parceria da T8M Energia Solar. Eu sou a Muriel, acadêmica de Medicina da 8ª fase da Faculdade AFEA de Medicina de Patinga. E eu sou Heloísa, também acadêmica da 8ª fase da Faculdade de Medicina, a AFEA, e hoje estamos aqui com o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, se apresente um pouco aí pra gente. Boa noite, meninos. Obrigado pela oportunidade, Muriel, Heloísa. Então, meu nome é Guilherme, eu sou daqui da Grande Vargem Alegre, né, da região aqui do Vale do Aço. Eu sou reumatologista. A minha formação, eu me formei na Universidade Gama Filho, fiz residência de clínica médica no Hospital Central do Exército. Depois fui fazer reumatologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na UFRJ. E depois a saudade bateu e a vontade de voltar para casa veio maior. E graças a Deus o hospital me absorveu aqui de portas abertas. E hoje eu estou exercendo aqui no Márcio Cunha a reumatologia, né, minha paixão, a terapia intensiva, que é uma grande paixão também, e o serviço de hospitalista. Então, estou aí bem abraçado pelo Hospital Márcio Cunha, né, e exerço meu consultório particular também. Bacana, doutor Guilherme. A gente vai querer falar agora um pouco sobre o conceito de doenças reumatológicas. O que você pode falar para a gente? Então, é muito importante essa pergunta, porque no consultório, no dia a dia, as pessoas falam de reumatismo. Ah, doutor, eu tenho reumatismo. Aí eu falo assim, mas qual reumatismo você tem? Aí você fala, eu tenho reumatismo, minha mãe tem reumatismo, mas eles não sabem dizer exatamente qual doença. Verdade. É importante saber que esse conceito de reumatismo não é uma doença, né? Abrange mais de 150 doenças aí que podem acometer a articulação, às vezes nem acomete a articulação, mas geralmente as doenças reumatológicas, elas acometem o sistema locomotor, né? Articulação, tendão, músculos, podendo também, né, outras doenças autoimunes, acometer pulmão, coração, manifestação do sistema nervoso central, rim. Aí, assim, eu costumo dizer que a reumatologia, o reumatologista, ele tem que ser, primeiramente, um senhor clínico. Ele tem que adorar aquela questão da clínica médica, do exame físico, da conversa, para depois ele fazer a reumatologia, porque a reumatologia é muito investigativa, né? Entendi. E você vai casar com o paciente, mesmo que você fez o diagnóstico, vai ter que acompanhar. Então, o exame físico, eu falo isso com os pacientes, e algumas pacientes lembram de eu falar isso. 70% dos diagnósticos que eu faço, eu já fiz ele no exame físico. Então, aquele negócio de ANCA, C, FAM, C3, C4, anti-DNA, você não sai pedindo isso de qualquer jeito. Você vai pedir esses exames baseado na sintomatologia do paciente. Aí, a partir daí, aquilo vai te dar dados para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Entendi. Então, não existe reumatologia sem exame, sem palpar uma articulação, né, sem fazer uma ausculta cardíaca. Então, a reumatologia, geralmente, são doenças autoimunes ou não, que acometem a articulação, mas que podem acometer outros sistemas também. Sim, bacana. Doutor Guilherme, dentro dessas mais de 150 doenças reumatológicas que o senhor disse, qual que seria o top 5, as 5 mais comuns? Olha, o grosso do consultório, às vezes também, é a artrose, né? Que é uma doença mais do idoso, pelo desgaste da articulação, por isso que vem aquele conceito de, reumatismo é coisa de velho. Não é. Isso aí é um conceito de falta de sabedoria mesmo sobre o assunto, né? Eu não vou julgar porque eu também pensava assim, mesmo sendo médico, antes de fazer reumatologia. Mas a artrose vem, a osteoporose é uma doença que, apesar de várias outras especialidades tratar, também vem muito no consultório. A artrite reumatoide é a principal doença autoimune no consultório. Aí depois vem outras doenças, como febre reumática, é uma doença de adolescente, né? Geralmente começa na adolescência. Gostaria de citar também aqui 3 doenças principais também, que é muito comum no consultório de reumatologia. O lúpus, né, que todo mundo ouve falar. Sim. As espondiloartrites, né, a espondilite anquilosante e a gota, né? Eu acho que se você conversar na sua família paterna, materna, você vai ter algum familiar com gota, ou um histórico de uma artrose mais grave, ou um vovozinho que fraturou de osteoporose. Então a reumatologia ela é bem abrangente. É muito importante para o médico, que às vezes ele não é reumatologista, saber passar isso para o paciente, a importância de se procurar o reumatologista no momento certo. Entendi. Porque às vezes muitos pacientes reumatológicos ficam perdendo tempo em outras especialidades e quando chega, você perdeu um time de fazer um tratamento melhor, né? E, doutor Guilherme,
Então, não são só idosos. Não. Quem são essas pessoas acometidas? Então, não Doença dá para você reumatológica. definir assim, é doença genética? A maioria das doenças reumatológicas, não, né? Aham. A gente vai falar assim, porque existe um conceito de doenças novas aí que tem manifestações reumatológicas que são doenças genéticas. Mas, assim, as doenças autoimunes não tem uma pessoa específica ou... Ah, minha mãe tem lúpus, eu vou ter também? Não, não é bem assim. Você depende do que a gente chama de gatilhos ambientais. Você nasce, às vezes, com a predisposição de evoluir com aquela doença e vai depender de você evoluir com essa doença ou não com o fator ambiental que você é exposto. Por exemplo, a gente sabe que o tabagismo pode ser um desencadeador de artrite reumatoide. Talvez um paciente tinha predisposição a ter artrite reumatoide, mas ele nunca fumou, ele não vai ter artrite. Tem outras doenças também que podem ser um gatilho. A gente está vendo agora um surto de chikungunya que está passando agora na cidade. Às vezes aquela infecção por chikungunya vai ser o gatilho para ele evoluir com uma artrite reumatoide. Entendi. Né? E você começa a ver que as doenças elas têm padrões específicos. Vamos falar, lúpus, doença de mulher jovem, na idade reprodutiva. Pode ter em homem? Pode, mas é muito menos. Gota é doença de homem. A partir do período ali da menopausa, né, do período ali da andropausa também, aí iguala um pouco. Porque às vezes o estrogênio tem um fator protetor para a gota. Então talvez isso explica porque é mais comum em homem do que em mulher. Verdade. A espondilite anquilosante é uma doença mais comum em homem jovem. Dor lombar em paciente jovem. O cara troca o colchão, aquela coisa toda. Então assim, não tem não é às vezes só o hábito de vida do paciente que vai fazer ele ter uma doença reumatológica, não. Você pode levar isso em consideração pensando às vezes na artrose. Aquele paciente que não cuidou muito bem da saúde, que não fez um fortalecimento muscular, que sofreu vários traumas seguidos em articulações, aí às vezes esse paciente vai ter uma predisposição a evoluir com uma artrose. Às vezes se você vê muito paciente idoso que jogou bola há muito tempo, amadorista, aquela coisa toda e não cuidou e tem aquela gonartrose gigantesca nos dois joelhos, entendeu? E também sobre a relação, assim, já falando sobre um pouco do exame físico durante o atendimento e tal, quais seriam as principais alterações que a gente poderia encontrar nesses pacientes? Então, eu gosto sempre de ouvir bastante o paciente, o histórico prévio dele, né? De quais doenças ele já tem, quais medicamentos ele já tem, se tem histórico familiar, e eu vou contar uma relação, por que a importância da história familiar. E aí eu vou coletando a história do paciente e eu venho examinando ele todo, né? Vai olhar a textura do cabelo, você está suspeitando de lúpus, está tendo queda de cabelo, porque se você perguntar para a mulher, está caindo cabelo? Tá, toda mulher vai falar que tá. Mas eu quero saber a queda de cabelo do lúpus, aquela que você pega e sai mesmo, aquela queda de cabelo, entendeu? Palpa mesmo, vê se você vai palpar algum linfonodo, olhar a cavidade oral é muito importante, ver se o paciente tem queixa ocular. Então você vai fazer um exame físico, além daquela questão de ouvir, fazer a ausculta cardíaca e pulmonar e ver a pressão, a articulação que o paciente relata a dor, você tem que palpar aquela articulação, né? O primeiro contato com o paciente é muito importante. Então, assim, eu estou no consultório, aquele paciente chegou a primeira vez para mim, eu tenho que demandar um tempo para aquela ali é uma oportunidade única, às vezes eu não deixar passar nada. Eu quero saber quantos filhos teve, quantos abortos teve, se já teve fratura, quanto que entrou na menopausa. Até isso, eu vejo tudo isso, tá? Porque, para saber, às vezes o paciente ele fala assim, não, eu tô tudo bem. Mas você vai ver aquela vovozinha com a cifosezinha, ela nunca quebrou nenhum osso, mas você vai pegar a articulação, ela tem uma redução de altura vertebral de várias. Aquilo já é considerado uma osteoporose. Entendi. Por mais que ela tenha uma densitometria óssea, às vezes, boa, né? Então, assim, eu gosto sempre de fazer o exame, às vezes, voltado para a reumatologia, mas eu volto avaliando ali se tem queixa auditiva, se tem queixa ocular, se tem queixa na cavidade oral, se tem alteração na genitália, né? Às vezes, o paciente com doença de BC, às vezes ele fica achando que está tendo herpes de repetição, você vai ver, é uma doença de BC. Então, muitos dos diagnósticos, eu vou reafirmar isso, eles são feitos baseados no histórico, no exame físico. O paciente, eu cansei de fazer isso, tem várias histórias de paciente que me falou, doutor, eu lembro direitinho, eu levantei da cadeira lá no corredor, quando eu cheguei na sala, você falou comigo assim, você tem polimiosite. Eu nem sabia o que era, e hoje eu sei que era polimiosite. Nossa. Já teve paciente que eu cheguei no pronto-socorro e fui olhar e falei assim, que você está tratando esse lúpus com quem? Ela, eu não tenho lúpus não, você tem lúpus. A ictoscopia, o padrão do rache é de lúpus, você não sabe.
Aí vira e mexe, ela faz. E isso é repetitivo, né? Esse histórico. Recentemente eu peguei uma paciente que ela chegou me contando a história assim: doutor, tô desde fevereiro, não tô aguentando mais, eu não era assim e tal, eu já fiquei internado 3 vezes, ninguém resolve e tal. E eu fui ouvindo ela contando como é que era. Eu tava ótima e acordei assim. Eu não era assim. E os exames vêm tudo normal, não sei o que. Gente, você não teve, tá tendo um surto de chikungunya. Nós já estamos já em agosto. Ela passou mal em fevereiro. Aí você começa a fazer uma retra... Não, mas não é, mas... Calma, olha só. Não estou te perguntando se você teve o sintoma de dengue e chikungunya. Mas essa dor começou aguda. Vamos fazer assim, assim, assado. Sorologia de chikungunya positiva. Então, assim, ela não teve aquele sintoma clássico, mas você começa a entender, ouvir, deixar o paciente falar. Às vezes ele não vai entender porque você está perguntando aquelas coisas, mas você tem que estar ali, como dizia o outro, cavucando ali. Sendo investigador. Exatamente. Se você for aquele reumatologista que não encosta no paciente, que acha que o paciente vai sentar lá, você vai só escutar o pulmão dele, escutar o coração, aferir pressão e pedir FAM, fator reumatoide, NCCP, e o paciente gastar R$1.000 de exame, você vai fazer o paciente gastar o dinheiro da consulta, gastar o dinheiro dos exames, não vai resolver o problema do paciente. Não vai descobrir, né? Exatamente. Mas falando nisso, o que pode causar essas doenças reumatológicas nas pessoas? Então, a gente estava conversando, depende do gatilho. Mas eu te dou exemplos aqui de doenças que podem simular doenças reumatológicas ou às vezes desencadear doenças reumatológicas. As principais são as doenças infecciosas. Chikungunya é uma doença reumatológica importante que incapacita demais. Você pega a poliarterite nodosa, que é uma vasculite que causa emagrecimento, dor abdominal, um diagnóstico difícil de você fazer, porque geralmente ele cai naquele conceito de febre de origem obscura, que é aquele paciente que ninguém descobre o que ele está tendo e a febre não melhora. Às vezes a hepatite B é o desencadeador, né? Está associada à poliarterite nodosa. Às vezes você vai olhar, outro exemplo, você tem as artropatias associadas ao HIV, você tem relatos de casos de pacientes que evoluíram com lúpus após uma infecção por citomegalovírus. Então, às vezes, a infecção viral pode ser um desses gatilhos, além do lúpus, exposição solar. Aquele paciente, não é incomum você ver o paciente com lúpus no primo diagnóstico, você, doutor, estava lá em Guarapari, estava bem, lá eu fiquei toda queimada, minha junta começou a doer e tal. A exposição solar pode ter sido um dos casos desencadeantes da doença. E às vezes, e quando você já faz o diagnóstico do lúpus, a gente enfatiza isso, o sol não combina com o lúpus. O sol é reativador de doença, então esse paciente tem que usar o protetor solar. Poderia ficar falando aqui várias assim, situações que eu já vivi de infecções simulando doenças reumatológicas ou podendo engatilhar. A hepatite C pode estar associada a uma vasculite que a gente chama de crioglobulinemia, que é uma vasculite grave, da insuficiência renal, pode acometer o pulmão. Eu tenho algumas pacientes assim com crioglobulinemia, não por hepatite C, entendeu? Porque depois que começou a se testar melhor o sangue, caiu o índice da hepatite C e hepatite B, né? Começou a vacinar todo mundo. Mas assim, se você olha os reumatologistas antigos, eles viam poliarterite nodosa e crioglobulinemia com muita frequência por conta do índice dessas infecções virais. Entendi. Agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. A gente sabe da importância, né, do diagnóstico precoce e também do tratamento correto desses casos, né? Até porque as doenças reumatológicas podem causar grande sofrimento, né, para esses pacientes e também pode ser incapacitante, né, em alguns casos. Aí a gente queria saber qual que é esses desafios para um diagnóstico precoce e também para aderir o paciente a esse tratamento, como é que fica essa situação? Assim, o diagnóstico precoce passa por aqui. Então, recentemente eu tive a oportunidade de falar para alguns alunos na escola onde eu comecei, lá na minha cidade de origem, Vargem Alegre, e falei com eles lá. Eu não tenho dúvida que no meio daquela multidão, daqueles meninos ali, ia ter algum médico que vai cuidar de mim em algum momento da minha vida, às vezes na minha velhice, alguma coisa. E a orientação dos pacientes vai passar pelos professores que vão te ensinar a encaminhar esses pacientes no momento correto. Então, por exemplo, na minha época de residência, eu tive que rodar na ortopedia para entender o conceito da ortopedia, e o ortopedista tinha que rodar um tempo na reumatologia. Porque se o ortopedista não tiver aquela sensibilidade, fala assim, esse paciente está esquisito, esse paciente é reumato, tem que ver. Isso aqui não é só uma artrose normal, não é só uma dor lombar normal. Porque o que eu vejo muito é o paciente que ficou 2, 3 anos com ortopedia. E eu tratando só com dipirona, anti-inflamatório, você olha, é uma artrite reumatoide já com deformidade articular.
ou rodando com o clínico, entendeu? Então, assim, esse diagnóstico precoce passa muito pela sensibilidade do médico de entender que o paciente não está melhorando e que aquilo não é manha. Eu falo assim, quem que cuida de dor? É o ortopedista e o reumato. Então, o simples ato de você fazer um encaminhamento para fazer uma avaliação, você já adianta muito a vida desse paciente. Já modifica a vida dele. Assim como tem vários pacientes que chegaram até a mim com dor, e eu comecei a analisar assim, não é doença reumatológica. Faz isso e isso e isso, porque às vezes tinha paciente com sintomas de climatério ali da menopausa, com sintomatologia de dor, fadiga, e achando que estava com reumatismo e não era. E retorno, doutor, fui lá na ginecologista, ela ajustou comigo as medicações, eu estou ótima. Não tem sintoma nenhum daquilo. Então, passa muito pela gente, de entender o sofrimento e acolher esse paciente, porque às vezes você pensa, de novo, tá reclamando, não melhora, tem que aceitar a dor, não é assim. Pede o reumatologista. E quando chega para mim, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer. E eu vou resolver o problema desse paciente, mais cedo ou mais tarde. Lógico, existem pacientes difíceis. Nossa, tem hora que você tem uns pacientes que você fala assim, cara, a pessoa faz tudo direitinho, toma o remédio certinho, boa aderência ao tratamento e a coisa não acontece, sabe? Mas não acontece naquele momento. Mas eu, pela vivência, eu sei que daqui a pouco vai ter uma luz. Mas a dificuldade maior não para o médico é eu não cair na ansiedade do paciente. Porque eu entendo o sofrimento dele, a ansiedade dele de resolver o problema rápido, mas se você se deixar levar muito por isso, você troca um tratamento que às vezes ele está demorando um pouquinho mais para fazer o efeito, mas vai resolver. Entendi. Eu tive um caso desse recentemente com um paciente com a vasculite, eu comecei a medicação e não estava melhorando, aí o Zé de Paula, que é meu colega, Guilherme, insiste mais um pouco com esse medicamento, esse remédio é bom, cara, você sabe que faz mais uma pulsoterapia aqui, que às vezes vai dar uma esfriada, até dá tempo do remédio fazer efeito. Deu certo. Mas se eu fosse olhar, às vezes teria trocado e exposto o paciente, às vezes, uma segunda linha de tratamento, que resolveria também, mas se você levar em consideração que é um paciente jovem, tem uma vida toda pela frente, eu perderia um bom remédio para ele naquele momento. Nossa outra dúvida era justamente essa, como que faz o manejo desses pacientes? Como que são as medicações desses pacientes? E aí, detalhe que eu tô falando isso assim, eu, graças a Deus, eu não trabalho sozinho, eu tenho mais 3 colegas reumatologistas muito bons no hospital, que eu queria até mandar um abraço para eles, a gente discute, sofre junto, né, as situações desses pacientes. Quem são eles? A Ana Lídia, que é até professora da faculdade também, sensacional, né, ótima. O José de Paula, que é um colega reumatologista também sensacional, e agora a gente tem a Luísa também, que veio da Santa Casa, ótima. Então nós somos 4 bons reumatologistas, cada um com as suas, com o seu jeito de ser, mas os casos difíceis são resolvidos entre a gente. O nosso grupo lá, a gente conversa muito com o interesse de chegar num resultado comum para resolver a vida do paciente. Isso é bom, trocar esse conhecimento. E assim, a relação do tratamento tem que cair por terra aquele conceito antigo que tinha, que reumato é corticoide. Porque o pessoal fica assim, não, eu não vou no reumatologista porque o reumatologista vai me passar corticoide. E às vezes o colega médico já encaminha, só toma cuidado que eles gostam de passar esse remédio aqui, o cardiologista. Isso aqui aumenta a pressão. Gente, tem que entender que o reumatologista, antes dele gostar muito de corticoide, ele é clínico. Ele sabe que o corticoide pode piorar um glaucoma, pode piorar uma catarata, pode piorar a diabetes do paciente. A gente não é leigo nesse aspecto, você vai ficar de olho nisso. Eu não vou falar com o paciente assim, eu vou pulsar e endócrino, você se vira aí com a sua diabetes. Não é assim. O que a gente tem que entender é o seguinte, o corticoide é uma terapia de ponte, né? Eu falo isso com os pacientes, você precisa atravessar do outro lado do rio. Ele vai te ajudar a atravessar ali a remissão, mas quem vai segurar a remissão lá na frente são os poupadores de corticoide, que é o metrixate, a famosa hidroxicloroquina, que muita gente passou a ter medo dela, mas é um excelente remédio, a leflunomida, os imunobiológicos, né? Então, assim, você vai pulsar o paciente para tirar de uma crise, de uma situação, mas não é interesse nenhum você ficar usando corticoide para aquele paciente para ele ganhar peso e evoluir com diabetes. Você já começa o corticoide, já começa um poupador de corticoide junto. À medida que eu vou aumentando a dose do poupador de corticoide e ajustando a medicação, eu vou reduzindo esse corticoide. E aí eu vou fazendo os exames para prestar atenção na função renal, na glicemia. Às vezes eu vou falar com ele assim, vai no seu endócrino, às vezes o paciente já é diabético, pede ele para ajustar melhor lá, porque essa diabetes vai ficar mais alta um tempo. Mas depois que tirar o corticoide, ela vai voltar ao normal.
E o bom é que o paciente vai sendo orientado, vai sabendo que isso aí pode acontecer. Isso é a diferença de você fazer um acompanhamento com um reumatologista mesmo, entendeu? Que vai te dar todo aquele apoio, que vai ter toda essa sensibilidade, né? De abraçar o paciente para resolver e discutir essas coisas. Entendi. Você tem alguma dúvida mais em relação ao tratamento? Perdão. Não, porque o tratamento, ele é bem complexo mesmo, mas eu acho que ficou bem claro, não ficou, Elo? Ficou bem esclarecido. E agora também, entrando menos em parte do tratamento, mas agora em relação ao SUS. Entendi. Como é que é? O SUS garante esse tratamento de Nó. doenças reumatológicas? Como Olha, é que funciona? Eu vim pensando sobre isso de lá para cá. O SUS fornece muita coisa. Eu tenho algumas críticas, mas são críticas pequenas, perto do tanto que o SUS faz para esse paciente. Eu acredito que o SUS ainda está defasado na oferta do profissional. Temos poucos reumatologistas para muito doente. Mas do ponto de vista assistencial de oferta de medicamento, a gente não pode reclamar. Tá? E é interessante isso, porque eu tenho duas ou três pacientes que são brasileiras que moram no Canadá, que toda vez que vem aqui consultam comigo. Uma lá estava sofrendo com artrite reumatoide muito tempo lá, e ela só foi fazer o diagnóstico aqui comigo. E eu falei com ela, você já vai com o diagnóstico, qualquer dúvida, o reumatologista lá pode entrar em contato comigo, porque ela questionou essa questão do tratamento. Ela falou, não, porque lá no Canadá eles vão me dar tudo. Aqui no Brasil também. O que o Canadá e os Estados Unidos, o que o Canadá dá e o que os Estados Unidos não dá, às vezes o paciente, o Brasil vai dar. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um paciente com artrite reumatoide, ele conseguiu uma consulta na policlínica. Ele não respondeu ao metrexate, ele não respondeu ao leflunomida, artrite reumatoide não respondeu, e não está indo bem, e o médico já está apavorado ali. Existem outras medicações de alto custo que o SUS vai cobrir para esse paciente. Esse paciente vai fazer um raio-x de tórax, um PPD, eu vou preencher uma guia, ele vai entregar na Secretaria Estadual de Saúde e o SUS vai fornecer a medicação para ele. Demora? Demora uns 30, 40 dias. Eu acho que poderia otimizar mais isso. E outra crítica que eu tenho é que, por exemplo, para usar o biológico, eles cobram do paciente o PPD, que é o teste tuberculínico. Ah, sei. Ou o IGRA, que é um outro teste de tuberculose que a gente faz, de interferon. Qual que é o problema? Não está tendo PPD. Aí, o que acontece? O paciente, às vezes, é humilde, ele não tem condições de pagar o IGRA, que é caro. E isso atrasa o processo dele, entendeu? Entendi. Porque se esse paciente tiver alteração nesses exames de tuberculose, ele vai ter que fazer um tratamento, se o PPD vier um PPD mais reator, ele tem que tomar isoniazida, profilático, para não evoluir com tuberculose durante o tratamento. Mas uma vez que o SUS liberou, ele tem acesso a todos os medicamentos. Existe crítica no aspecto assim, às vezes falta o remédio, fica 2 meses, mas depois volta tudo de novo. Teve um medicamento recente aí que chegou, que vários pacientes acertaram, ficou em falta durante muito tempo. Mas assim, se o SUS conseguir acertar uma oferta maior de reumatologista, aí assim, a parte medicamentosa, graças a Deus, o paciente está bem coberto. Entendeu? Bacana demais. Assim, eu estou te falando isso porque são medicações extremamente caras, né? Você vai falar, eu estou falando de 5 mil, 10 mil reais, 40 mil reais a dose, dependendo do medicamento, né? É engraçado porque às vezes o paciente tem um poder aquisitivo bom, aí você fala que vai ter que usar o remédio durante aquele preparo ali para poder fazer o laudo, para poder conseguir o remédio no plano de saúde dele ou pelo SUS. Ele vai olhar o preço no Google. Doutor, não tem condição de comprar esse remédio não, esse cara, mas não vai comprar. O SUS vai te dar esse medicamento, entendeu? E assim, você não vai ter que pagar nada. Então assim, outro detalhe, não existe vender esses medicamentos. Se você quiser comprar na farmácia... Não, um ou outro você compra, mas falando assim, o paciente que ganhou do SUS, poxa, se ele não está usando mais aquele medicamento porque eu tive que trocar o remédio, ele doa para um outro paciente que está precisando. Né? Às vezes é um paciente que está na fase ali de espera de liberar o medicamento, o paciente está com a medicação, eu vou lá e faço a guia suspendendo aquele remédio e falo, fulano, aquele remédio está na sua casa, doa para fulana de tal. Então ela mesma entrega. Então assim, existe uma cadeia muito legal na reumatologia que os próprios pacientes que tiveram aquela dificuldade de conseguir o remédio, eles sabem que aquele remédio vai ter valor por algum momento, que daqui a pouco o doutor Guilherme vai falar, fulana de tal vai te ligar aí, porque ela está com um processo a pegar esse tipo de remédio, doa esse resto aí, já que a gente fechou o seu... E vai rolar essa galera para não perder a medicação dos pacientes, sabe? Perfeito. Agora a gente quer dicas. Nós... Né, Heloísa? O que a gente precisa fazer? Quais são as dicas de prevenção para evitar que a gente tenha uma doença reumatológica? Olha, eu vou falar Qual assim, que é o segredo, pode né, até Heloísa? ser, às vezes, clichê, assim, mas é vida saudável, tá? É praticar atividade física,
fortalecimento muscular, isso vai te garantir um risco de você não evoluir, às vezes, com uma artrose, por exemplo, se você tem musculatura fortalecida. Não fazer, às vezes, exercício de tanto impacto, né, para não gerar essa artrose secundária. A exposição solar é gostosa, às vezes? Mas o dermatologista vai concordar comigo que não pode ficar abusando demais dela também, né? E assim, quando que eu falo estilo de vida saudável? Porque se fumar, acabei de falar, se você não fuma, provavelmente você vai evitar de evoluir com câncer e às vezes algumas neoplasias simulam doença reumatológica também. Verdade. Tem paciente que abre com dor articular, você vai ver uma artrite paraneoplásica. Ou a polimiosite, a dermatopolimiosite, são as miopatias, né, que dão fraqueza muscular, muitas delas estão associadas a câncer. Então, o que causa câncer? Alcoolismo, tabagismo, tudo isso. Então, assim, é um estilo de vida saudável. E aqui, ultimamente, tomar cuidado com o mosquito, para não pegar chikungunya, que é um reumatismo. E incapacita, gente. Assim, é penoso ver a quantidade de paciente jovem, em idade ali produtiva, precisando trabalhar, e às vezes tendo que ficar parado ali, mantendo atestado. E às vezes tem uma história até engraçada, que uma paciente minha uma vez falou assim: doutor, eu tive 2 funcionários lá que eu quase mandei embora, que eu achei que era corpo mole. Eu acho que foi castigo de Deus que eu peguei isso, porque agora eu vi como é que o negócio é. Então, assim, a gente tem que se sensibilizar mais com o outro ali, né? Procurar entender, cara. Pensa vocês, para você pagar uma consulta, ficar lá esperar, coletar sangue, marcar exame, cara, é difícil. Você preferiria 1000 vezes estar tranquilo, tocando a sua vida, acordando de manhã, tomando café e fazendo outras coisas. Então o paciente não está te procurando ali se ele não estiver precisando mesmo. Principalmente eu falo isso na reumatologia, tá? Não tem essa história. Ele tá com sofrimento. Pode ser psiquiátrico. A gente estava conversando aqui, né, sobre as especialidades. Você não tem noção, você está pensando em fazer psiquiatria, o quanto que o conceito de psiquiatria e de manejo de doença psiquiátrica e psicologia é importante na patologia reumatológica. Vou te dar um exemplo. Não se trata fibromialgia sem um bom reumatologista, um bom psicólogo e às vezes um psiquiatra bom por trás. Uma equipe multi, né? Totalmente multi. Tá? Precisa disso. E eu tenho que ficar falando isso com o paciente. Olha, você precisa do psiquiatra, porque a dor te gera sofrimento, tristeza, insônia. Então, não estou falando que você está com manha, que você está ficando doido. Aqueles preconceitos que o paciente tem de procurar um psicólogo. Eu não estou ficando doido. Não é isso. Ainda tem. Aí o que acontece? Gera uma cadeia. O paciente tem uma artrite, que eu vou tratar com corticoide, imunomodulador, aquela coisa toda. Mas o terror psicológico vai gerar uma tensão muscular, uma insônia, aquilo vai refletir em fadiga. E se a gente não resolver aquele controle emocional ali, a coisa não vai caminhar. Né? O bom e velho que ele fala, mente são, corpo são. Então tem que estar tudo isso bem alinhado. Eu te falo mais da psiquiatria, psicose lúpica. Então, assim, mas você falar, viu como é que a reumato tudo tá envolvido? Tá tudo você tá ligado, pensando em fazer, né? você tá pensando em fazer oftalmo, otorrino. Eu vou te falar aqui que você vai mandar muito paciente para mim. Tá vendo? Com uveíte, com ceratite. O otorrino vai pegar um paciente, às vezes, e fala assim: doutor, esse paciente tá com uma hipoacusia aqui, ele tem um ANCA positivo, pode ser uma vasculite, o que você tá achando aqui? Pode ser uma policondrite recidivante. Então, todas as especialidades, em algum momento, vai ter que mandar alguém ou pedir uma ajuda do reumatologista e vice-versa, né? Eu vou mandar para o oftalmo, eu tô com um paciente com olho vermelho aqui, eu tenho que saber se é ceratite, se é uveíte, se é só de olho seco mesmo. Vou mandar para psiquiatria, estou com uma paciente aqui que tem lúpus, mas ela está com sintoma de psicose. Eu estou com um paciente aqui que tem uma doença reumatológica, mas tem uma fibromialgia associada. Eu preciso que você estabilize o humor dela para mim, incentivar ela a fazer atividade física, que é importante. A gente sabe que às vezes é difícil começar. Então, é basicamente isso. Entendi. Doutor Guilherme, está chegando ao fim, né, Luísa? Mas antes da gente finalizar, só tira mais uma dúvida aqui pra gente. Esse paciente seu que estava lá, você descobriu que ele tem uma doença reumatológica depois da chikungunya. Esse paciente, depois que você estabilizou ele volta para a unidade básica de saúde para ser acompanhado pelo clínico? Olha, o que eu tenho tentado fazer é dar alta para todo mundo. Alta.
Então, isso foi até bom essa pergunta sua, para fechar assim, acho que foi importante porque nós estamos vivendo isso atualmente. A cidade passou por uma epidemia de chikungunya de fevereiro até recentemente, agora está chegando os casos mais antigos mesmo, não está tendo casos novos. Boa parte desses pacientes que tiveram chikungunya vão resolver sozinho, boa parte. E vai ter um pessoal que vai ficar sofrendo 2, 3 meses ali. Aí eles chegam num consultório desesperado, doutor, eu li na internet que esse tem fica 2 anos na gente, que a gente fica 1 ano sofrendo com isso. Primeira coisa, não tem mais chikungunya naquela articulação. O vírus às vezes já foi. O que tem ali é um confundimento do sistema imune ali que continua inflamando. Uma parcela muito grande desses pacientes vão responder a um tratamento de 1 mês, 2 meses, contínuo com o reumatologista. Então, o que eu tenho feito com os pacientes? Ele foi na consulta, eu examino ele, prescrevo o tratamento de chikungunya pelo histórico que já tem uma noção que é, porque meu pai pegou, minha mãe pegou, meu irmão pegou, mas lá em casa só eu que tô assim, os outros tá tudo bem já. E aí eu combino dele voltar em 30 a 60 dias. Fala, usa o remédio 30 a 60 dias e volta aqui. A grande maioria eu dou alta. Ele já chega, tô bom, já parei o remédio, a dor não voltou, vem uma dorzinha aqui, e ótimo, o cara vai tocar a vida dele. Mas eu tenho alguns pacientes, minoria esmagadora, que infelizmente evoluíram com sintomas de artrite reumatoide pós-chikungunya, com erosão óssea, bloqueio de punho. Aí esse paciente deixou de ser uma chikungunya e passou a ser uma artrite reumatoide. Entendi. Ele tem todas as características de artrite reumatoide, dor inflamatória persistente, que se separar o remédio vai voltar, a ressonância tem erosão óssea, ele tem poliartrite, começa a evoluir, ele tem o que a gente chama de rigidez matinal, né? E altera o VHS, o PCR em alguns casos. Então, esse paciente, infelizmente, o chikungunya foi um desencadeador de artrite reumatoide nele. Então, basicamente, os que têm chegado para mim, eu tenho tentado resolver com 2 consultas. Alguns, infelizmente, garram um pouquinho, mas a maioria, por mais que eu tenha dificuldade, recebe alta e vai ficar livre. Por mais que ele passe, doutor, durou 6 meses de tratamento, mas 6 meses de tratamento sem dor. A dor só voltava quando eu tirava o medicamento. E você passou 6 meses tomando remédio de forma segura, que te possibilitou para o pilates e para a musculação, porque eu falo isso com eles. Não adianta nada tomar o remédio. Se você não tiver fazer atividade física e fortalecimento muscular, a chance da dor voltar quando eu tirar o remédio é muito, muito maior. Excelente explicação, né, Lu? Agora o nosso podcast, né, do dia chegou ao fim. Mas voltamos em breve, né, com novos episódios. E a gente não poderia deixar de agradecer, né, Muri, a presença do Dr. Guilherme, que se dispôs a estar aqui com a gente hoje, Muito falando obrigada desse assunto. mesmo. Olha, muito importante, muito comum, né? Eu agradeço demais de coração, fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, né? Assim, se deixasse, eu ia ficar aqui a noite inteira conversando aqui, falando várias, ainda mais assim, tipo, dá vontade de fazer igual eu tô contando as histórias que a gente vai passando na vida, né? Porque a gente aprende muito com essas histórias. Mas fiquei feliz com a estrutura que vocês estão com ela aqui. Parabéns pelo projeto de vocês, tá? Isso é muito importante para acadêmicos de medicina visualizarem e ter uma noção do conceito. Tenho certeza que muito paciente vai ver isso aqui, às vezes não foi num reumatologista, mas vai se sentir assim, não tem jeito, eu não tenho que ficar sofrendo, não tem esse negócio de ficar aceitando a dor. Algumas pessoas com dificuldade maior no tratamento, outras a gente vai conseguir resolver de forma mais brava, mas tem uma solução. Obrigadão. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E nós vamos agradecer também, né, ao nosso novo parceiro, a T8M Energia Solar, contribuiu pra gente, né, tá hoje aqui. Isso aí. Obrigado.